preocupa quando eu olho para a carteira de um investidor que ainda não estudou muito sobre isso é a correlação. E aí, nesse momento você vai falar assim, nossa, Raul, como assim, né? Se tanto problema para você falar nas carteiras, você vai falar dessa palavra estranha aí. O que é a tal da correlação, né? Existem três tipos diferentes de correlação. Existe a correlação positiva, né? Que é o seguinte, quando um ativo sobe, o outro sobe também, né? Então, se você pensar ali numa correlação positiva, os grandes bancos, né? Vamos imaginar aqui o Bradesco e o Itaú. Existe algum cenário em que só o Itaú vai cair ou só o Bradesco vai cair? Claro que existe. Mas na maior parte do tempo, esses dois ativos ali, eles acompanham, eles têm gráficos quase iguais, eles são irmãos gêmeos ali. Vamos dar uma olhada? Então olha só, primeiro você está vendo aqui o gráfico do Itaú e do Bradesco separadinhos, né? Você consegue ver aqui já na primeira olhada, né? Eu estou olhando aqui porque eu tenho que ver o gráfico também para mostrar para vocês. Você consegue ver que em junho ali eles têm uma alta, em agosto eles têm uma altazinha de novo, eles tiveram uma baixa por agora, né? Em setembro e outubro eles tiveram uma baixazinha, teve um dia de alta ali, mas eles se comportam de maneira parecida, inclusive se você olha no final ali, forma o famoso chifrinho do demônio ali, né, naquele gráfico. Agora, será que é tão parecido assim, Raul? Acho que você está sendo, como se diz, né? Você está sendo otimista, né? Enviesado. Então eu vou pegar um gráfico e vou colocar em cima do outro. E olha só o que acontece, né? A gente pegou os dois gráficos aqui, os valores em cima bagunçaram, mas olha o que acontece nos gráficos. É claro que o tamanho das quedas e tudo, eles são bem parecidos, mas os valores são diferentes, né? Porque cada ação está num valor diferente. Mas olha que louco, né? É basicamente igual. Claro que vai ter uma exceção, um dia que o Itaú anuncia uma coisa específica, que o Bradesco não anuncia. Cara, só isso aqui já vale sua inscrição nesse canal e seu like, hein? Você não viu isso em lugar nenhum, eu tenho certeza, porque as pessoas não costumam falar sobre esses assuntos mais complexos, porque acham que não vai dar view e tal. E de verdade não dá mesmo, né? Mas a gente tem que ensinar não só com o propósito de oba-oba. Então acho que aqui é uma coisa onde você consegue ver. Olha só isso aqui. É muito similar, né? É muito parecido. Então eles estão casadinhos ali, você pode pegar em qualquer data específica que você vai ver que o gráfico se comporta exatamente da mesma maneira. Então aqui você vê que existe uma correlação positiva. Então quando você vê essa correlação, você vai chamar de positiva, né? Essa correlação onde tudo, quando um sobe, o outro sobe também. Eles estão totalmente correlacionados, de maneira igual. Quando um cai, o outro cai. Essa é a correlação positiva. Agora existe também a chamada correlação negativa. Como assim, Raul? Porque essa daqui também, se cair, vai ser negativa, né? Não, mas tem uma correlação que ela é exatamente o extremo oposto. Então ela não é igual, ela não vai ter o movimento igual, ela vai estar correlacionada, só que ao contrário. Olha que legal, né? Um exemplo muito bom de correlação negativa é o próprio Ibovespa e o dólar, né? Eles têm uma sinergia perfeita, assim, é muito engraçado, porque toda vez que o Ibovespa sobe, o dólar cai em relação ao real, né? Ou toda vez que o Ibovespa cai, o dólar está necessariamente subindo na data que você vai olhar. Então o Ibovespa mais forte significa um dólar mais fraco nessa data. E olha só como acontece, tá vendo? Aqui você vê nessas curvas, né? O Ibovespa e o dólar ali, e você vê que eles estão perfeitamente negativos, né? Então, sempre que um sobe, o outro desce e vice-versa. Acontece exatamente da mesma forma. Eles não encontram um ponto de convergência nunca. Você pode ver que é sempre totalmente o contrário. Seja para cima, seja para baixo, mas é sempre muito agressivo e sempre muito igual. Esse gráfico aqui, ele ajuda a entender isso, mas se você pegar o Ibovespa versus o dólar, você vai ter uma centena de gráficos que mostram tanto que essa simetria deles é perfeita, né? É uma das simetrias mais fáceis de você ver no Brasil. E você provavelmente já tinha reparado isso, só que você nunca tinha pensado sobre isso, né? A gente percebe isso, esse movimento, né? Quem investe no exterior principalmente, você percebe esse movimento, só que é muito difícil a pessoa parar para pensar sobre isso. Então aqui você consegue ver. Esse é o segundo tipo de correlação. Então você fala a correlação positiva, né? E a correlação negativa. Então a correlação positiva eles acompanham iguais mesmo, a correlação negativa eles estão correlacionados, só que de maneira oposta, né? É como se fossem dois polos magnéticos de um ímã que sempre estão se repelindo. Tem aqueles ímãs que sempre estão se encontrando e tem os ímãs que sempre estão se repelindo. Então o Ibovespa e o dólar estão sempre se repelindo, eles nunca chegam numa convergência. E aqui você consegue perceber o terceiro tipo de correlação, que é a correlação neutra. A grande verdade sobre o mercado, e agora a gente precisa fazer esse adendo aqui, é que não existe neutralidade no mercado. Existe uma correlação menor, tá? Mas é quando, vamos supor que quando você fala correlação neutra, em um mundo hipotético, você está falando que dois investimentos têm uma neutralidade absoluta, né? Que eles nunca vão ter uma relação ali. Mas a grande verdade é que todo investimento tem uma relação, nem que seja mínima, com o outro, tá? Mesmo que seja muito pouca ali, eles têm uma correlação em níveis diferentes. Então a correlação neutra que a gente estaria falando seria um investimento que não dá bola para outro, um ativo que não dá bola para outro. Ele cai no dia que o outro está subindo, ele sobe no dia que o outro está caindo, ou não sobe, ou ele sobe junto, então ele não tem ali um gráfico que você poderia encontrar uma padronagem entre os dois, tá? Então quando você olha aqui, por exemplo, o Bitcoin,
e o Nasdaq, por mais que em algumas ocasiões, como numa crise muito feia, né, eles se encontrem ali, se você pegar alguns desses picos aqui, pode pausar aí para pegar, você vai encontrar que num pico ali, por exemplo, ó, depois de maio ali, você vai encontrar num pico o Nasdaq subindo e o Bitcoin caindo, e às vezes você encontra eles convergindo, né? Eles não estão dando bola um pro outro ali, né? O Nasdaq e o S&P 500, eles não estão dando bola ali pro Bitcoin, eles estão um descorrelacionados do outro. Então é um investimento teoricamente neutro ali na medida do possível. É claro, né, que em alguns momentos, na hora que estava todo mundo precisando de liquidez, eles podem se encontrar, mas no geral ali eles são ativos que não têm uma relação direta, né? Eles não têm a ver um com o outro. Você não consegue encontrar aquele gráfico perfeitinho, colocar em cima e fazer aquela maravilha, porque a subida é sempre muito mais forte para um ou a descida. Então você tem momentos ali em que eles até convergem e tá tudo bem, né? Porque isso não significa que eles não são neutros, só significa que eles convergem, mas você tem ali essa coisa completamente descorrelacionada. E aí, Raul, nossa, isso tudo é muito teórico, né? Muito teórico mesmo. Eu queria saber o que isso tem de utilidade prática, né? Como é que eu posso consertar esse erro na minha carteira? Porque quando a gente fala assim, de maneira genérica sobre investimento, fica parecendo uma coisa meio sem utilidade. Então vamos para a prática? Então, quem que deve se preocupar com a correlação? Né? Se você está abrindo a sua carteira de investimentos como um todo, não estou falando a sua carteira de ações, e você tem percebido que no dia que uma está vermelha, as outras todas estão vermelhas, no dia que uma está verde, as outras todas estão verdes, você tem um problema grave, né? Todos os seus ativos caem e sobem no mesmo dia, né? Então isso é um problema grave. Você precisa começar a pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? E o negócio é o seguinte, se você quiser aprender a investir, ou analisar, né, e realmente, cara, chegar à sua conclusão, desenvolver a sua estratégia de carteira de verdade, você vai simplesmente fazer o seguinte, vai entrar nesse site aqui, ó, auvp.com.br. Lá dentro desse site, eu vou até mostrar para você aqui, tem um botãozinho maravilhoso. Vou mostrar para você o que esse botãozinho mágico aqui ele é capaz de fazer pela sua vida. Se liga. Então aqui, ó, você abriu esse site aqui. Se você não tem a menor ideia do que é o VP, você pode clicar em nosso processo para você entender e lá a gente vai te explicar do compromisso, o VP e tal. Mas se você já ouviu eu falar, você vai clicar aqui em Conheça o VP. Olha só. Você vai responder esse questionáriozinho aqui. Coisa simples. Respondeu esse questionáriozinho aqui, ó. Marca se você tem algum dinheiro investido, vai marcando as coisas. Se você terminou de responder esse questionário, você vai chamar um especialista aqui da UVP e ele vai falar com você na hora. Ele vai escolher para você, se você investe aí mais de R$500 por mês, ele vai te mandar para um treinamento, cara, comigo mesmo, tá? Para trocar uma ideia com você. Se você investe menos de 500, ele vai te mandar para outro caminho que também é super interessante. E se você não investe muito ainda dinheiro, preenche do mesmo jeito. Por quê? Se você preencher ali a verdade mesmo, se não tiver nada para a gente oferecer, a gente ainda te oferece uma lista gratuita aqui para você pegar as manhas do investimento e começar até você ter dinheiro para depois vir para o UVP. Então assim, é o ideal para cada cenário. Vai lá, vale muito a pena. Um beijão para você, até o próximo vídeo, tá bom?